Olá, então antes de começar a abordar a corrente alternada e abordar alguns exercícios, eu achei pertinente a gente fazer alguns vídeos, eu acho que esse, talvez mais dois vídeos, uma introdução à corrente alternada, né? Porque há alguns pontos bem específicos de corrente alternada que são interessantes a gente revisitar antes de aplicar e tentar resolver alguns exercícios. A gente vai ver que quando a gente vai estudar corrente alternada, boa parte dos métodos são iguais aos métodos que a gente vê em corrente contínua. Porém, alguns detalhes, principalmente quando a gente fala no comportamento da onda das resistências que tem lá naquele circuito, que a gente vai chamar de impedâncias, são importantes e alternam bastante a forma de a gente resolver circuitos com corrente alternada. Bom, a primeira coisa importante em corrente alternada é a gente entender a forma de onda de corrente alternada, ok? O que eu tenho? Tá, imagina se eu tenho um sistema plano cartesiano, onde eu tenho no eixo x o tempo numa onda e no eixo y eu tenho o valor dessa onda qualquer, tá? E aí a onda senoidal, a onda de corrente alternada, vai ser uma onda desse tipo aqui, certo? Bom, matematicamente, tá? Seja ela tensão e corrente, eu vou representar essa onda desse tipo aqui da seguinte forma, ou seja, vai ser um valor de uma onda, por exemplo, tensão, né? Vai ser um V, que depende do tempo, e que a equação que eu vou terminar essa tensão é amplitude máxima vezes seno de ômega t, certo? Essa é a equação básica, ou seja, que é a amplitude máxima? A amplitude máxima vai ser o pico, o valor de pico dessa onda, ou seja, em caso de tensão vai ser um valor em volts, se for corrente vai ser um valor em amperes, né? Ou seja, se eu tiver uma corrente, a equação básica é a mesma, vai ser amplitude máxima seno de ômega t, certo? Bom, essa é a equação básica, tá? Exemplo, então eu posso ter equações de tensões, né? Ou de tensões especial, né? Que a gente, ou de corrente também, que os valores ali da equação vão ser valores reais, né? Por exemplo, V de t vai ser igual a 10 seno de 1000 t, certo? Ou seja, o 10 ele vai ser a amplitude máxima dessa onda, ou seja, o pico dessa onda, e 1000 vai ser o ômega, que eu vou já explicar o que é. Assim como corrente, né, eu posso ter um I de t igual a 1 seno de 300t, certo? Isso é a equação básica que vai regir a onda, ou seja, o importante que é entender que a formação básica dessa onda é essa equação aqui, a amplitude máxima da onda Bcn de ômega t. Bom, a amplitude máxima da onda é fácil, né? O pico da onda que a gente está vendo aqui, né? O valor positivo desse pico, desse valor máximo aqui, tá? Ômega é o quê? Bom, antes de falar de ômega, é importante falar de dois conceitos básicos. O primeiro conceito básico é, eu vou colocar aqui do lado, o primeiro conceito básico, então, é período da onda, ou seja, período que a gente vai representar por t e que é medido em segundos, tá? O que é período da onda? O período da onda é o tempo que a onda tarda para fazer um ciclo completo, ou seja, se eu olhar essa onda que eu desenho aqui, ela começa o ciclo dela aqui, vai até o máximo positivo, passa por zero, vai até o máximo negativo e volta para o zero. Veja que a partir daqui ela vai continuar o movimento, tá? Posso continuar o desenho aqui, certo? Só que se eu olhar esse desenho, esse início do novo movimento, ele já se repetiu no passado, ok? Então aqui, como eu estou terminando um ciclo e tudo que vier depois é um movimento que já aconteceu no passado, esse tamanho desse ciclo aqui, ou seja, quanto tempo ele durou, é o que a gente chama de período. Outro conceito também importante, certo? É o que a gente chama de frequência, que a gente vai medir em Hertz ou Hz, certo? O que é a frequência? A frequência é quantos ciclos, ou seja, quantos períodos eu tenho em um segundo, certo? Ou seja, quantas vezes aquele movimento completo ele vai ocorrer, certo? Ou seja, eu tenho 10 ciclos completos em um segundo, então minha frequência vai ser 10 Hz.
Exemplo, no nosso país, a gente diz que a rede tem uma frequência de 60 Hz, significa que esse movimento ocorre 60 vezes por segundo, certo? Bom, se período é o tamanho e duração do ciclo e frequência é a quantidade de ciclos que eu vou ter, então, rapidamente eu consigo determinar que frequência é o inverso de período, ou seja, matematicamente eu posso dizer que f é igual a 1 dividido por t, certo? Ou t é igual a 1 dividido por f. Se vocês calcularem, né? Por exemplo, a rede de energia que nos abastece, a gente diz que a frequência é 60 Hz, ou seja, eu consigo determinar o tamanho, quanto tempo dura cada ciclo. Se f igual a 1 sobre t, t igual a 1 dividido por f, ou seja, t igual a 1 dividido por 60, se vocês resolverem, vão achar que o t, ou seja, o período da onda que nos alimenta, da onda de energia elétrica que nos alimenta, é de 16,6 milissegundos, ou seja, cada ciclo desses aqui vai durar 16,6 milissegundos. Há países cuja rede tem uma frequência de 50 Hz, certo? Então, o período, ou seja, a duração dessas ondas vai ser 1 sobre 50, ou seja, 20 milissegundos, certo? Então, esse é o básico. Bom, eu falei para vocês que ia comentar antes sobre o que é esse W aqui, certo? Bom, W ele vai ser a velocidade angular da onda, ou seja, W é igual a 2π dividido por t, e levando em conta que F é 1 por t, W ele é 2πf. Então, esse valor aqui, quando a gente descreve a equação senoidal, certo? Que nesses exemplos aqui eu coloquei 1.300, né? Ele depende basicamente de F. 2 é um número, né? Π também é um número, né? 3,14, 15, assim por diante, né? Vezes a frequência do sistema que eu estou olhando, certo? De forma bem simples, essa é a forma de onda senoidal, tá? Que a gente vai representar dessa forma aqui. Bom, que situações eu posso ter que vai mudar essa equação mais básica aqui? Vou botar aqui para baixo, tá? Eu posso ter uma onda, desenhar aqui, certo? Desse tipo aqui, certo? Digamos que ela está bem desenhadinha, enfim, uma parte de cima igual para de baixo, né? O que muda dessa onda em relação à onda original? O que a gente nota, tá? Que o início dela não é mais na intersecção dos eixos, certo? Não inicia mais aqui no tempo zero, tá? Ou seja, se eu analisar, ela está iniciando um valor antes, um valor θ qualquer, certo? Bom, ela poderia também, pegar outra cor aqui, estar iniciando, né, um pouco depois desse valor inicial, podia ser um θ aqui, certo? Bom, aí quando eu tenho situações como essas, que eu não tenho a onda iniciando no valor zero, a equação que eu tenho que usar para representar a tensão e corrente, certo? Vou usar como exemplo tensão, né? Ela continua sendo o início igual amplitude máxima vezes seno de ômega t, mas como eu tenho que representar esse deslocamento dela, se ela iniciou antes ou depois, a gente define que é ômega t mais ou menos θ, certo? Ou mais ou menos, tá? O mais é quando a onda, deixa eu botar da mesma cor, aqui, tá? O mais é quando a onda iniciou antes, certo? À esquerda do eixo das intersecções dos eixos, certo? E o menos vai ser quando a onda iniciou após, ou seja, atrasado em relação à intersecção dos eixos. Ok? Vou pegar um exemplo aqui, usando aquelas cores que a gente colocou aqui, por exemplo, o que eu tenho? Que é a onda azul, levando em conta que são ondas de tensão, a equação dela, V de t, seria o que? Seria a amplitude máxima, V seno de ômega t,
mais aquele θ que eu tenho ali, porque ela iniciou antes, certo? Já a onda verde, levando em conta que também, pegando como exemplo que isso também seja uma onda de tensão, né? Ou seja, V de t, ela seria uma amplitude máxima V seno de ômega t menos θ, certo? Então, essa seria a forma de representar ondas sinoidais cujo início não está exatamente na intersecção dos eixos. Essa é a forma mais básica de representar. Bom, para complementar, certo? O que a gente vai ver em circuitos, quando a gente resolver um circuito, tá? Vou pegar uma onda, um circuito qualquer, como esse aqui, mais menos, e aqui um resistor qualquer, certo? Essa é a forma que a gente representa a fonte de tensão alternada, tá? Bom, em um circuito eu posso ter essa fonte de tensão representada de duas formas. Uma forma, essa forma mais básica que a gente viu aqui, né? Ou seja, aquele V de t, né? Que vai ser o quê? Vai ser um valor de amplitude máxima, seno de ômega t, mais ou menos um θ, mais θ quando começou a esquerda, mais, menos θ quando começou a direita, e se começar exatamente na intersecção dos eixos é igual a zero, porque não há deslocamento, né? Bom, aí eu vou resolver o circuito, a gente vai ver como a gente resolve, né? Explica a introdução no vídeo seguinte, né? Mas o importante que é, tá? Essa representação de tensão aqui, em geral, tá? Eu vou ter disponível essa equação aqui, certo? E aí, com base nessa valor de tensão e nesse resistor, eu consigo resolver e determinar a corrente que passa aqui. Uma corrente depende do tempo. Bom, quando eu falar em circuitos alternados, a ondas sinoidais, eu tenho duas formas de representar essas ondas. Uma delas a gente chama de sistema pode estar aqui no domínio do tempo, certo? E outra forma é o sistema estar no domínio de fasores. Okay? O que significa isso, tá? Domínio do tempo é eu ter o sistema de tensão, certo? A fonte de tensão, Vt, nesse formato aqui, naquela equação, amplitude máxima, seno de ômega t. Ou seja, o sistema depende somente da equação e do tempo, certo? E domínio de fasor é quando a gente for aplicar e vai aplicar números complexos para resolver. E aí o sistema, a fonte de tensão, ela passa a ter um formato um pouquinho distinto. Por exemplo, eu vou ter um V de t, uma tensão que vai ser um número complexo como esse aqui, por exemplo, certo? Bom, números complexos a gente vai ver no vídeo seguinte, tá? Que eu vou fazer uma introdução a eles, que ele vai ser importante tanto para representar sistemas de fontes e para representar sistemas cargas. Bom, voltando um pouquinho, o que tem que ficar de importante é isso aqui. Forma de onda, certo? Essa aqui, eu posso, quando ela inicia do ponto inicial, eu represento dessa forma aqui, amplitude máxima seno de ômega t, amplitude máxima é esse pico, ômega é esse valor aqui, 2πf, certo? F é a frequência do sistema, T é período, duração, o tempo que permanece um ciclo de onda, certo? Dura um ciclo de onda, e frequência, quantos ciclos de ondas eu tenho em segundo. E por fim, quando eu tenho ondas que não iniciam, no início do meu sistema, ou seja, na intersecção dos eixos, aqui, ou seja, iniciam antes ou depois, a equação fica um pouquinho diferente. A amplitude máxima, seno de ômega t, mais ou menos θ, certo? Mais θ quando a onda começou à esquerda, antes da intersecção. Menos θ quando a onda começou à direita, ou seja, depois da intersecção. Aí, por exemplo, eu vou ter equações desse tipo aqui, seno de ômega t,
seno, uma tensão igual a amplitude máxima vezes seno de ωt mais θ, que é o caso da onda azul, que começou antes, ou Vt igual a amplitude máxima vezes seno de ωt menos θ, que é o caso da onda verde, que começou um pouco depois. E aí, em circuitos que a gente vai ter sistemas desse tipo aqui, onde eu tenho uma fonte com alternada, uma carga, e aí eu vou ter uma tensão aqui, que vai gerar uma corrente. O que a gente vai ver no vídeo seguinte é que esse sistema aqui, ele é uma representação que a gente chama de domínio do tempo, ou seja, a tensão e corrente são equações que dependem do tempo, equações senoidais, mas é uma forma mais fácil de resolver isso, que é o que a gente chama de domínio difasor, onde eu represento sistemas por números complexos, certo? Então essa é uma introdução, tá? Então é importante entender um pouco de CA, e aí na sequência a gente vai falar um pouquinho de números complexos, e aí possivelmente depois vai falar um pouco de impedância, aí a gente consegue começar a resolver alguns exercícios mais aplicados, ok? Então é isso, bons estudos e até mais.